Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o que é que nós temos. Às vezes achamos que o que nós temos é pouco, né? Nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós temos e não reclamar porque não temos isso ou aquilo. Ou às vezes questionar por que eu só tenho isso. Fulano tem isso, tem aquilo. Você já parou para agradecer pelo que você tem, mesmo que seja pouco? Você já parou para refletir o que é que você tem e entregar nas mãos de Deus o que é que acontece? A gente sabe daquela passagem sobre que Jesus estava ensinando para as pessoas, uma multidão de gente, e de repente os discípulos de Jesus, o povo aí está com fome, e Jesus perguntou: o que é que nós temos aí? Jesus não perguntou o que era que estava faltando para eles, mas os discípulos disseram: está faltando comer, né? Mas Jesus não queria saber se estava faltando comer, a quantidade que faltava, não. Ele perguntou: o que é que nós temos? Aí o discípulo disse: nós temos um rapaz aí, um jovem, que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pega esses 5 pães, os 2 peixinhos, levanta para cima, agradece a Deus, abençoa, e os discípulos saem distribuindo. E dá para alimentar todo mundo, porque Deus alimenta as pessoas com o que a pessoa tem. No livro 2 Reis, capítulo 4, também fala de uma história de uma mulher, uma viúva. Ela tinha 2 filhos. O marido deixou ela com 2 filhos e muitas dívidas. Imaginou? Uma viúva com 2 filhos e muitas dívidas. E ela dizia o seguinte: daqui a pouco os credores do meu marido, né, que já morreu, vai chegar aqui e eu não tenho como pagar. Vou ter que dar meus filhos como paga, né? E aí a mulher procura o profeta Eliseu e diz a história, né? Olha, meu marido sempre foi servo ao Senhor, foi fiel a ti, a Deus, e agora eu estou viúvo e tenho 2 filhos, e daqui a pouco os credores aparecem para cobrar e eu não tenho com o que pagar, só tenho 2 filhos e vou entregar. Aí Eliseu perguntou: o que é que você tem? Eliseu não perguntou o que era que estava faltando, se estava faltando dinheiro, alguma coisa, pão, não. O que é que você tem? Eliseu: eu tenho apenas uma botija com azeite, uma vasilha com azeite, só isso que eu tenho. Aí Eliseu: então faça o seguinte, vá nas casas, nas suas vizinhas e peça vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, traga as vasilhas tudo vazia, peça emprestado. E ela saiu pedindo emprestado vasilhas, né? Os filhos dela foram pedir, né? E trouxeram muitas vasilhas. Aí o profeta disse: pronto, agora entre dentro de casa com seus 2 filhos, feche as portas e agora pega o pouco de azeite que você tem e vai colocando nas vasilhas. Ela nem questionou, né? E ela começou a colocar azeite nas vasilhas. Começou a colocar. Ela encheu todas as vasilhas. Quando ela terminou de encher todas as... interessante é que quando ela termina de encher todas as vasilhas, que ela diz: traga mais vasilha, ainda acabou, não tem mais vasilha. Aí o azeite parou. O azeite parou. E aí depois Eliseu diz: agora você pega o azeite, você encheu as vasilhas tudinho, vá vender. Venda. E pague a quem o seu marido ficou devendo. Pague tudo. E ainda o restante do dinheiro, você agora vai viver os seus 2 filhos. Se a gente for parar para analisar, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouco. Eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite, é isso que eu tenho. Então nós temos que refletir. Não é o que nós estamos precisando, não é o que está faltando, mas o que é que nós temos. A mulher só tinha um pouquinho de azeite. E ela falou com a pessoa certa. Muitas vezes a gente procura a pessoa que não é a correta para a gente procurar, para nos ajudar. Procurar um homem de Deus. Um homem que possa dar conselhos para o bem. Um homem que possa fazer algo por nós, orar por nós.
dar um conselho, acalmar o coração. E Eliseu disse: enche as vasilhas. E ela, quando encheu todas as vasilhas, o azeite acabou-se. E aí ele disse: agora vá vender. Venda e pague aos credores. E o restante que sobrar, vá viver, vá criar seus filhos. Então, quando nós temos pouco, que nós achamos que é pouco, nas mãos de Deus, a gente vai ver o resultado. Os 5 pães que aquele jovem tinha, 5 pães, nas mãos de Jesus, deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. 5 pães. E agora essa mulher com um pouquinho de azeite, deu para encher muitas vasilhas, ao ponto de ela pegar o azeite e pagar todas as dívidas. E ainda sobrar para poder viver agora com seus 2 filhos. O pouco que você tem, coloque nas mãos de Deus. E Ele sabe o que fazer e como fazer. Confie em Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.